Então, quando eu cheguei aqui, digo, eu quero ter o mesmo tipo de coisa que eu tinha lá. E um colega engenheiro disse, então instala software livre nas tuas máquinas e tenta entrar em contato com quem produz esse tipo de programas. Bom, aí eu comecei a usar isso para as aulas, né? Ensinando sempre voltado à física computacional. E eu me dei conta que a história de todos esses softwares à disposição aí era muito mais antiga do que 94, 93. De fato, o ovo da serpente, né, tinha começado com a própria IBM, lá nos anos 50, quando eles consideravam que software não era uma coisa importante, eles consideravam que o hardware era importante, né, que as máquinas eram importantes. Então eles financiavam os programadores para eles trabalharem e produzirem os softwares que fossem necessários para as máquinas. Esse pessoal aprendeu a trabalhar assim, bom, sendo pago para produzir software, certamente trocando softwares entre eles, e aprendeu a trabalhar colaborando. Nos anos 60, teve um projeto também financiado pela IBM para tentar construir um computador que fosse multiusuário. Foi a base dos computadores que a gente teve aqui no Ursus Burroughs, a base deles era em cima dessa ideia. Só que a IBM pensou que não deu certo, e que isso aí deveria ser, que o experimento dele deveria terminar, etc. Mas o pessoal que trabalhou nisso continuou se reunindo e o que eles produziram se espalhou pelas universidades americanas em particular. E deu origem ao sistema operacional que a gente conhece hoje como Unix. E também, principalmente, a ideia de trabalho colaborativo em nível de software. Digamos que o auge, né, ou a manifestação explícita disso aconteceu em 85, que é com que o Richard Stallman escreveu o Manifesto do Software Livre, que ele se recusava, né, a pagar como software, sabendo que isso prejudicaria muito a própria evolução do software. E a partir daí foi fundada a fundação Free Software Foundation, isso, obrigado. E que foi semente, né, para toda uma série de movimentos que aconteceram depois disso. A partir dos anos 90, 91, é que a gente tem efetivamente um sistema operacional que foi produzido por um estudante no seu trabalho de TCC, e Linus Torvalds, e ele simplesmente lançou na rede esse sistema operacional, e o pessoal que já estava trabalhando com software disse, não, isso aqui interessa, eu vou poder trabalhar com um sistema operacional livre na minha máquina, não vou ter que dar explicação nenhuma, e além disso eu posso desenvolver. Qual é o resumo dessa história toda? Bom, isso é a origem, eu contei para vocês, é a origem do Linux, né? Hoje muita gente conhece como Ubuntu, que é a versão mais conhecida, digamos assim, de Linux. Mas isso foi, né, tem sido a semente de uma forma de trabalho que está proliferando agora, né, que está muito claro, que são os trabalhos colaborativos em larga escala. Se vocês procurarem na rede, né, projetos em que estão sendo desenvolvidos nessa linha, né, há muitos desses projetos, na verdade o Rafael é um dos que desenvolve vários projetos nessa linha, e a semente disso é efetivamente a colaboração entre pessoas das mais variadas. Né. Isso realmente é uma experiência multidisciplinar, posso dizer, porque tem gente de várias áreas que trabalha nisso. E uma das consequências que provavelmente está se vendo hoje é essas experiências de crowdfunding, são uma consequência direta desse tipo da origem da população. É claro que é muito mais difícil, né, que isso cresça,
isso é bem conhecido na área aí de teoria de jogos, né, quando a gente tem cooperação e... não cooperação, vou chamar assim. No início sempre a não cooperação vence, né, mas a partir de um certo tamanho, a cooperação começa a vencer com larga vantagem. E isso eu estou vendo que, né, nessas áreas, né, de produção de ciência e também de produção de software, estão explodindo nesse momento. E eu vejo que isso é realmente o que vai acontecer no futuro. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada por essas exposições fascinantes. Eu vou começar com algumas colocações entre a exposição do Rafael e do Fernando. O que mais me chamou a atenção nessas duas exposições é a necessidade ou a produtividade que está inscrita nos sistemas abertos, nas atitudes abertas. Mas, ao mesmo tempo, né, quando eu ouvi o Fernando falar de todas essas palavras-chave de que tu falaste, né, em vez de transmitir simplesmente conteúdos, né, insistir na atitude da indagação, do diálogo, etc. Né? Tudo isso, nos anos em que eu comecei a envelhecer, ou seja, quando eu vim da Europa 30 anos atrás, né, era muito interessante porque todas as ideias que eram já clichês, já estereótipos, né, na França, chegaram aqui com aquele gosto, aquela atmosfera de novidade, de entusiasmo, né? Então, todos os teóricos que a gente ouvia desde os anos 70 na França, né? Foucault, Lacan, etc., né? Fizeram furor aqui em Porto Alegre. Então, ali eu fiquei muito surpresa, né, que com o enorme sucesso do Piaget aqui no Brasil, sobretudo na área de educação, enquanto na França eu tinha assistido aqueles debates muito acirrados, né, entre Chomsky e Piaget, né, eram verdadeiras falanges, né? E claro que na França, né, com aquela sofisticação um pouco irritante, né, que os franceses têm, era sempre Chomsky que estava, né, o preferido. Então, Foucault, Lacan, tudo debochado da posição do Piaget. Mas, independentemente dessas recepções, digamos, mais arrogantes, mais intelectualizadas, uma das coisas que me afligiu durante toda a minha carreira é como rapidamente certos princípios maravilhosamente produtivos no seu ponto de origem, ou seja, o que Piaget fez, né, como é admirável aquele trabalho todo, como eles têm uma tendência de se degradarem. Então, quando eu observei a educação dos meus filhos, muitos deles tiveram professores piagetianos, eu só ouvia os chavões. Então, quando eu te ouvi falar, eu pensei, ai meu Deus, eu tenho que pensar em dois planos de realidade, porque tem a ideia, né, e a execução dessa ideia por um mestre e o plágio da ideia por alguém que simplesmente repete isso mecanicamente. E, infelizmente, o que nós mais observamos hoje é que esses princípios maravilhosamente criativos, né, que na verdade deveriam criar elos e passarelas entre formas de conhecimento e entre conteúdos de conhecimento, né? Ou seja, mostrar como conteúdos são maleáveis, não que eles são irrelevantes, né? Não é aquele pós-modernismo relativista ridículo, né, que mais prevalece, mas o respeito pelo conteúdo. Então, eu gostei muito da tua insistência, né, sobre que esses novos sistemas de lógica, eles não desatualizam a lógica clássica. Ou seja, na verdade,
o nosso desafio hoje, como educadores, é de como nós podemos transmitir tanto o valor do conhecimento, ou seja, uma das coisas, o meu único ponto assim, de atrito contigo teria sido, não precisa desvalorizar a acumulação de conhecimento. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Então, tem certas formas de ensinar, digamos, conservadoras de antigamente, que caíram em desuso. Por exemplo, na minha área, né, literatura, línguas, né, tem um princípio assim, que trabalha com níveis de conhecimento e com desníveis de culturas, né? Então, por exemplo, na Babilônia antiga, né, um dos saltos culturais que se fazia era, certamente o Cassira fala disso, né, ao fato que, ao conquistar cidades vizinhas, né, cidades nas quais se falava uma outra língua, se mantinha como língua sagrada essa outra língua, e a partir daquilo as classes sacerdotais tinham que trabalhar constantemente na tradução de uma cultura, uma língua e de uma cultura para outra cultura. E isso, o Cassira deduz disso, né, o grande salto civilizatório, né, que aconteceu naquele período. Então, introduzindo um pouco um conceito hegeliano, né, a dialética hegeliana, quando ela não é achatada, aquele mecanismo, né, tese, síntese, né, tese, antítese, síntese, ela fala da necessidade de suspender o conhecimento antigo para avançar, né, no processo da razão. Então, o que é suspender? Né? Uma boa suspensão no carro faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Segurar o carro no chão e permitir a ele uma leveza operacional que permite uma série de movimentos, de velocidade, etc. Né? Então, no conhecimento, infelizmente, esse é o segredo da arte, e esse segredo é muito difícil de transmitir. E na minha experiência, né, na França, eu me formei com Jacques Legoff, que era, agora eu não sei se ele é interdisciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, porque eu te confesso que eu sempre me atrapalho, como tu disseste, né? E a mesma coisa no arco, né? Portanto, no movimento constante. E, na verdade, nós não sabemos exatamente onde nós estamos, né? Como a questão da física quântica, mas onde está no núcleo? Na verdade, né? Ele está em dois lugares ao mesmo tempo, mas como é que a gente se representa isso? Será que isso funciona? Funciona. Então, como nós fazemos para chegar a esse ponto de criar uma postura, e isso evidentemente tem que ser feito a partir do primeiro grau, de respeito aos conteúdos e de abertura brincalhona, lúdica, indagadora, desafiadora, né? Todas as qualidades que, na verdade, estão inscritos no termo técnica, né? A raiz linguística de tekne em grego, né? Ela se refere ao ardil, ao ludibriar, sempre às rupturas, né? Então, mas as rupturas elas só acontecem quando eu conheço bem o meu conteúdo, quando eu manuseio o conteúdo com uma facilidade, com uma familiaridade, né, que ele se torna, né, que o meu corpo, minha mente, minha imaginação emula, né? Então, eu também não sou contra o princípio da mimesis, né? Aquela simploriedade, né, que eu tenho que abraçar. Claro que é ridículo, né, estabelecer isso como um princípio epistemológico, mas, por exemplo, o Rudolf Steiner, né, o Rudolf Steiner trabalhava muito com esses princípios de abrir, né, a ideia do conhecimento para as idiosincrasias ou as particularidades de cada indivíduo. Então, tem certos alunos ou certos estudantes que têm uma atitude diferente, que têm uma postura diferente, que é corporal. Então, essa corporeidade ela tem que ser respeitada para esse aluno poder avançar nas áreas abstratas, teóricas, etc. Né? Então, os princípios, né, aqui
da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade e multidisciplinariedade são maravilhosos, mas não quando eles ficam chavões, estereótipos rígidos, né, que só servem como se fosse uma técnica por si só, né, aí eles viram uma técnica vazia. Então, eu queria só, para provocar um pouco a discussão entre vocês, eu queria que vocês falassem, além dessas exposições mais teóricas, né, da experiência de como isso se dá no ensino de vocês, na educação, na física ou na computação. Bom, quando a gente pudesse fazer uma regulagem de perguntas, eu vou a professores em comentários. À disposição, acho que tem várias perguntas. Acho que não precisa, acho que eu tenho uma voz mesmo. Eu queria direcionar minha pergunta ao professor Fernando Becker, onde eu me identifiquei mais com as suas palavras, não que os demais palestrantes não tivessem nas suas palavras ter feito isso, mas eu quero pedir desculpa primeiramente, não sou um cara da aula de sala de aula, sou apenas um servidor. Então eu pergunto, professor, como é que o senhor vê o ensino onde o aluno busca a nota para passar e não ter o conhecimento? E a outra, qual o papel do professor diante de alunos, e eu digo aqui 50 alunos, quando ele usa os dedos, como o senhor mesmo manifestou, para usar os seus celulares para buscar a vida de outros dentro da sala de aula, e a pergunta ao professor dizer: professor, para que serve isso que o senhor está me ensinando? Porque eu não quero saber, eu vou ser jogador de futebol. Era isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Deves? Não, eu queria pensar um pouco do ponto de vista da sociologia. Bom, na realidade, o que eu acho interessante é que, e esses autores, bom, eu estava citando esse livro, o professor Aline Felipe e outros, eles vão antepor exatamente, como foi falado aqui, o paradigma, vamos chamar assim, da ciência moderna, clássica, com um novo paradigma, daí ver os autores antecipados. O que eu acho interessante é que na ciência social, na sociologia, na realidade, essa mudança de paradigma é constitutiva da sociologia. Né? Você tem tensões. Né? Só lembrando, dentro do século XIX, bom, o conceito normal e patológico vem da biologia e chega na sociologia com muita força, no Durkheim, ainda hoje usado, o livro do Axel Honneth, que chama Patologia da Razão. Bom, então, essa oposição normal patológica, que vem da biologia, vai para a psiquiatria, chega na sociologia, queria pensar os vários trânsitos que há entre ciências físicas e ciências sociais. Só que nas ciências sociais, um pouco antes do Durkheim, um outro paradigma, hegeliano, marxista, de algum modo mesmo que o Marx gostasse muito do Darwin, tivesse até dedicar o capital ao Darwin, na realidade, ao usar o Hegel, em todos os seus desdobramentos, ele vai propor um outro tipo um outro paradigma, né? Chamar dialético, se quiser. E, de algum modo, esses avanços da física quântica, né? Dois sociólogos também trabalharam sobre isso, o Boaventura de Souza Santos, vai estar aqui em setembro, e o professor mexicano Pablo González Casanova, que é zapatista, e publicou um livro no Brasil chamado A Nova Ciência das Humanidades, dizendo que os novos movimentos sociais, por exemplo, os zapatistas, eles têm que incorporar as novas ciências. Ele fala da biologia molecular, da física quântica, da ciência da computação, basicamente.
Então, só que essa discussão das ciências sociais, ela sempre houve. No fundo, nós não temos uma sucessão de paradigmas, nós temos até hoje paradigmas em disputa. Alguns, por exemplo, muito mais sistêmicos, outros mais na linha dos processos. E alguns autores, desde o Bachelard, essa distinção entre o objeto real, o empírico, o objeto de ciência, bom, isso de algum modo o Marx o tinha feito sem teorizá-lo, e depois do Bachelard, o autor citado, Bourdieu, Foucault, todos nós, o Ventura, o Morin, saímos dessa, o que eles vão chamar de epistemologia pós-cartesiana. Então é interessante alguns conceitos, né? Comigo, em Brasília, o conceito de microfísica, que o Foucault busca na microfísica para, de algum modo, fazer uma crítica ao marxismo-leninismo, uma concepção muito totalizante de Estado. Ele entra no conceito de microfísica, de microprocessos, de poderes que se exercem, poderes moleculares, né? O que eles fazem dele. Bom, o próprio Bourdieu pega da física a teoria dos campos. Quando você mostrava a diferença entre onda e corpúsculo, né? Ele traz, acho que o conceito de trajetória. O espaço social não importa tanto o lugar onde você está localizado, mas importa o momento da sua vida nesse espaço no qual você está localizado. A universidade é muito um elemento de mobilidade social. Muitos dos nossos pais não tinham o status que hoje temos e reversamente, hoje a possibilidade de alguém entrar no vestibular da UNE é tanto por família de altas rendas como por família com titulação acadêmica. Ou seja, tem dois níveis de realidade que determinam. Né? Por outro lado, nessa ideia de nível de realidade, eu podia me chamar para discutir sociologia e nanociência. Se a questão do nano é uma questão do invisível que se torna visível a partir do instrumento, talvez seja muito característico disso que ele deu, das ciências, bom, na sociologia, o perceber o invisível, daí a questão da dominação masculina, do machismo, etc., até 60 anos atrás, isso era a norma. Né? Depois as mulheres inventaram um movimento e tudo, que complicou as coisas, enquanto se mostrou o outro lado. Né? Embora, na minha experiência de sala de aula, eu não aguento mais os guris que leem uma página, falam 2 horas, e as meninas que leem 3 livros e falam 5 minutos. É uma questão de socialização, é estrutural. Ó, minha filha não tem esse problema, com 17 anos, não sabe falar. Mas eu vejo em sala de aula isso. Certamente muitos de vocês do verão. Né? Outro dia nós discutimos aqui a questão das mulheres na ciência, que é uma questão. Mas, então, esse visível e invisível é constitutivo da sociologia. Nós trabalhamos no programa sobre violência na escola. Em muitos lugares eu fui, bom, chegava lá, o professor dizia, não, aqui não existe esse problema. A escola do vizinho certamente tem que ir lá e tal. Quer dizer, como você tem invisíveis que estão presentes na realidade social, seja como simbólico, seja como hábito, né? Seja como comportamentos que parecem naturais, porque naturalizados foram. Né? Você falava da questão nas ciências sociais, por exemplo, a questão da criatividade, nós ainda trabalhamos com a noção do gênio. Eu fiz mestrado na USP, nos anos 70, lá só conseguia fazer a tese que era gênio. Eu levei mais tempo fazendo a tese do mestrado que o doutorado de Estado em Paris, porque você tinha a figura do gênio. Eu fui um dos primeiros a fazer, eu trabalhava 6, 7 anos para fazer um mestrado, etc. Ainda tem, experiência de pós-graduação, que eu dizia, não, você tem que pôr um bom aluno, vai fazer a tese certamente, né? E um médio, porque se não tiver um médio aluno, você transformá-lo em bom, para que serve o professor? E nem uma discussão, o professor não pode falar em preparar algo que é um autoritarismo. Colegas tudo. Bom, então vamos dividir o nosso salário com os alunos, não podemos preparar algo. Bom, então, é interessante dizer que esses níveis de realidade, então, quando a exposição que você faz da física quântica, eu vejo muita sociologia, pelo menos, aprendendo, e com agregação dos sistemas de informação. Agora não conheço nada do software livre, agora é o NAC, foi posto, né?
Mas, em todo caso, eu acho que isso... Essa linguagem informacional eu já perpasso todas as ciências. Nós estamos trabalhando análise de discurso com inteligência artificial, com software, que é um trabalho chamado MVIO, que no fundo faz uma análise de texto, de imagem, até de sons, com uma sofisticação que antes era possível para dados quantitativos, no SAS ou no SPSS. Então, isso de algum modo, por isso que a gente fez um curso de verão aqui, vamos repetir os vários invernos de verão, que é metodologias informacionais, que é exatamente como isso. Né? Nós vamos fazer essa inscrição está aberta já, nós vamos fazer um outro pedido da escola de capacitação da UNE. Por quê? Porque você tem uma outra linguagem. Hoje o professor que não consegue, não sabe o que é internet, ele não pode dar aula para os alunos que estão na internet. Então, o que eu acho interessante, para concluir, é que parece que nessa possibilidade de uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade, a gente talvez possa também superar essa distinção entre as duas culturas, a cultura da ciência e a cultura das humanidades. Porque, por exemplo, se você tomar o conceito de paradigma do Kuhn, somente via Kuhn, você consegue entender por que as pessoas saem de um paradigma para outro. No Kuhn, isso é um mistério. Para a nossa sociologia, é claro. Porque se eu mudar de paradigma, eu perco minha bolsa, eu perco minha namorada, eu perco acesso ao meu laboratório. Nós que estudamos na França sabemos isso. Na França, eu não podia já almoçar com o grupo do outro professor na escola, porque você perdia tudo. Né? Paroquial, que hoje está um pouco piorado, mas continuam. Né? Então, essa tensão entre diferentes níveis de realidade, diferentes explicações, é muito permanente nas ciências sociais. Como esse livro chama tensão essencial. Eu acho que isso, mas isso, eu acho que aí, então, há um novo diálogo exatamente nessa linha. Eu consegui ler esse livro, eles vão opondo sempre essas duas. Não, o paradigma da ciência, né, da modernidade, da ciência moderna, com um outro paradigma surgindo no último período, desde as tecnologias pós-cartesianas. E eu acho que esse é o diálogo. Então, esse é o objetivo para a gente discutir aqui. Não sei se tem mais perguntas. Então. Querem começar? Se eu seguir a ordem, pode ser. Vamos inverter a aula. Vamos inverter. A desordem também é discutir. Bom, eu confesso que eu não tenho grandes experiências transdisciplinares, mas eu acho assim, eu vejo que a transdisciplinaridade é muito mais como uma atitude de abertura, de tolerância, certo? Sem excluir o rigor da argumentação, é importante sempre, mas por conta de uma pesquisa transdisciplinar ser multidimensional, né, de diferentes níveis de realidade, nesse sentido multidimensional, isso exige ou requer que ela seja também multireferenciada, no sentido de ter diferentes referenciais teóricos para poder dar conta desse objeto de estudo, de pesquisa, seja na educação. Eu sou da área de ensino de física, fiz pesquisa na área de ensino, fiz mestrado e doutorado na área de ensino de física. Então, não consigo mais ver hoje em dia trabalhando com software livres eu acho que aos poucos, eu digo para meus colegas agora, conversando com meus colegas de grupo de trabalho, de manhã eu sou disciplinado, quando eu dou aula de física. Daí eu almoço, depois do almoço eu estou começando a me tornar transdisciplinar. Daí eu vou para os projetos dentro do laboratório para dar conta daquela diversidade de meninada lá, com os alunos querendo fazer iniciação científica
nas coisas mais loucas possíveis, assim, vamos embora, vamos dar conta disso aí. Então, eu me lembro que quando eu defendi a minha tese, não faz muito tempo, na área de ensino, né? Então, a minha tese era sobre modelagem computacional, né? Vista como um campo conceitual de Gerard Vernon, né? Ou seja, a modelagem computacional pode ser vista como um campo conceitual. E daí, Gerard Vernon discípulo de Piaget, etc. e tal, mas ele vai beber muito lá em Vygotsky, ele tem muita contribuição de uma infinidade de gente. A teoria dos campos conceituais é uma teoria complexa, que tenta dar conta da atividade humana, de pensar e construir competência e tal, e por conta disso ele teve que beber em várias fontes, e ele não cansa de dizer que as maiores contribuições dele são de Piaget e Vygotsky. E tem gente que vai dizer que isso é merecido, não pode de jeito nenhum aproximar estes dois autores, e são visões de mundo completamente diferentes, etc, etc. Mas, gente, Gerard Vernon fez isso e ele tem uma teoria e vamos partir. Esquece, ele fez isso. Isso pode dar conta de várias coisas. Essa teoria nos possibilita explicar uma série de coisas que acontecem, né? E passa a régua, vamos da teoria dos campos conceituais para frente, da onde ele foi. Ou seja, essa coisa de ter, mas se tu está te referenciando em Vernon, tu é obrigado a falar de Piaget, tu não pode falar desse, daí tu tem que só ir por esta linha, ou é isso, ou tu não pode falar de Kant. Então, olha aí, só um pouquinho, gente. Cadê a evolução do conhecimento, a construção, as diferentes contribuições, as diferentes percepções de um fenômeno complexo, né? A gente está iniciando alguns projetos, estamos pensando em iniciar alguns projetos de iniciação científica com os alunos de 14, 15, 16 anos, que eu acredito que possuam ou irão possuir uma metodologia transdisciplinar, uma atitude mais trans, mais aberta, no sentido de... a gente tem algumas ideias, não sei se cabe falar, mas assim... eu acho que a transdisciplinaridade tem muito a ver com o transcultural. Né? Diferentes visões, diferentes culturas podem acrescentar muito no trabalho. Né? E por conta disso, tu vai acabar te referenciando em diversos autores que, sei até que ponto são contraditórios, não são, mas não há, sei lá, um ponto em que eles possam se aproximar, se tocar, e tu não pode usar isso. Não estou falando de fazer uma salada de fruta desconexa de nada, ou de posturas intelectuais, não tem nada a ver com isso. Ou seja, estamos nos multireferenciando para dar conta de coisas cada vez mais complexas. Bom, eu acho que isso é transdisciplinar. A gente tem algumas ideias, alguns projetos que a gente pretende colocar em prática com os alunos da educação básica, e que eu acho que se ainda não tenho grandes experiências em transdisciplinaridade, acho que em breve eu vou ter. Mas eu acho que transdisciplinaridade é isso, é transcultural, é transgredir, sem falar, tem toda uma outra parte dessa transdisciplinaridade que o transcultural, o transreligioso, ou seja, uma abertura, uma tolerância maior a todas as outras formas de conhecimento e tal. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Não tenho grandes experiências, mas acredito que em breve terei. Eu gostei muito de ouvir essa colocação, né, nós hoje pensamos muito mal do ecletismo, né, mas tem uma virtude do ecletismo de ficar aberto a diferentes metodologias. Me lembrou o Georges Dumézil, né, o grande pesquisador dos mitos indo-europeus, né, que era um estruturalista avant la lettre, menos rígido que o Lévi-Strauss, mais humano, né, que dizia o método e o caminho depois de tê-lo feito.
Eu acho que a gente deveria escrever isso por CPQ e etapas, que eles exigem o método antes. Um bom exemplo dessa tua percepção, aliás, adorei a tua fala, a tua crítica anterior. O Piaget, quando ele tinha um método assim, ele definia um tema de pesquisa, daí puxava todo mundo que se afinava com aquele tema, daí ficava 2, 3, 4 anos em cima daquele tema até esgotar. Aliás, um dos princípios do método clínico é esse. Quando a criança ou adolescente não tem mais o que dizer. Quer dizer, foi as últimas consequências, daí se considera que fechou a coleta de dados. E ele fazia isso. E daí organizava seminários para expor isso. E quem é que ele convidava? A melhor expressão de qualquer parte do mundo. E foi isso que aconteceu com o Chomsky. Imagina, o Chomsky era o maior opositor dele, sob o ponto de vista epistemológico. Pois é o Chomsky que ele convidou. Eu acho que isso é um exemplo fantástico do modo que ele tinha de trabalhar. E assim, eu, quando escrevi um artigo para a editora Segmento, que saiu já há alguns anos, sei lá, 2005 até antes, que era uma publicação também séria, né? uma série sobre educação. Daí eu fui atrás disso e fiz uma coleta lá de nomes com quem ele trabalhou. Então, por exemplo, Mandelbrot, os fractais, o Thomas Kuhn, o Chomsky, e sempre, então, quem é a maior expressão em tal tema, ele vai lá e busca e traz. Não importa que esteja no extremo oposto. E realmente o debate com Chomsky, saiu um livro sobre isso, Teorias da Aprendizagem, Teorias da Linguagem, fantástico, e coordenado pela maior colaboradora dele, que foi a Enel Terra, e que ela introduz justamente dizendo isso, que desse encontro vai sair coisa extremamente importante e que tanto Chomsky tem que aprender com Piaget, quanto Piaget tem que aprender com Chomsky. Quer dizer, a sabedoria dela, que escreveu junto com as suas colegas lá, aquele livro fantástico, Teorias da Aprendizagem, a estrutura, como é que é? É sobre aprendizagem. Não está me ocorrendo o nome agora. Mas o livro sobre aprendizagem, prefaciado pelo Piaget. Uma obra genial, que eu acho que a escola não deveria ignorar. E que, inclusive, consegue ir até mais longe que Piaget. Bem, quanto à crítica que tu fizeste antes, a respeito daquilo que eu disse dos conteúdos, a gente sempre fica assim, quando a gente fala, o que as pessoas entendem. Então, quando eu falei dos conteúdos, eu estava dizendo, a escola só olha para os conteúdos e espera que o aluno dê conta do conteúdo. A escola não tem a mínima preocupação de saber se o aluno aumentou a sua capacidade de pensar. E que de agora em diante o pensamento dele, para tudo, vai ter outra qualidade. A escola não está atenta para isso. Então, eu não estou falando contra os conteúdos. Pelo contrário, e se pegar o princípio básico da teoria piagetiana, que é o funcionamento do organismo, desse sistema complexo, começa sempre com a assimilação. Assimilação de quê? Assimilação, primeiro biológica, depois psicológica, e em seguida cognitiva, e psicológica e cognitiva junto. Assimilação. Assimilação de quê? Do outro, do diferente, do estranho, do insólito. E esta assimilação é que, entrando aqui, não importa se biológica, cognitiva, psicológica ou cognitivamente, ela causa desequilíbrio. Ela desafia esse sistema, e esse sistema, para responder, tem que se modificar. E é aí que surgem as capacidades cognitivas. Então, o conteúdo
é condição necessária, mas não suficiente. Esse é que é o problema. Mas para o servidor que enfrenta um ambiente acadêmico, que é sempre complicado, É especialista em segurança cidadã. olha aí, o nome? Edson. Edson. O Edson, primeira pergunta, a nota. Por que o aluno busca a nota e está pouco preocupado com a compreensão? Nem todos, mas quem busca a compreensão, temos que reconhecer, é uma minoria. É uma minoria. E parece que, aquilo que o Zé Vicente estava dizendo, de ler 3 páginas e falar 2 horas, parece que esse tipo de aluno está aumentando atualmente. Não sei se é uma percepção equivocada, mas não é percepção só minha, de colegas também. Então, eu diria assim, por que o aluno se comporta assim? A mesma pergunta eu posso fazer. Por que uma criança pequena se comporta do jeito que se comporta? Porque a criança pequena reflete os pais. Ela sabe como tratar os pais. Ela aprende a fazer. Então, se os pais estão no supermercado com a criança pequena e a criança quer um brinquedo ou qualquer coisa lá, e eles dizem não, e ela se deita no chão e começa a espernear e gritar, e os pais cedem, ela sabe, ela é inteligente, ela sabe direitinho como dobrar os pais. E se os pais não têm uma posição firme, a mesma coisa, se o professor não tem uma posição firme, o aluno dobra. E o aluno aprende rapidamente como o professor funciona. Rapidamente, rapidíssimo. São inteligentes. O professor não sabe, tem que aprender. O aluno tem inteligência. Então ele rapidamente aprende. Por exemplo, uma das experiências que eu busco para fazer essa saída das disciplinas, e eu sou privilegiado nesse ponto, porque as minhas turmas de mestrado doutorado, atualmente tem, com 18 alunos, tem perto de 10 origens diferentes. Administração, psicologia, matemática, geografia, história, letras, filosofia, sociologia. Estou tentando saber se tem alguém da sociologia. Biologia, tá? Quer dizer, então, só isso já empurra para fora das disciplinas e provoca, na prática, contribuições diferenciadas. E como nós estamos trabalhando 2 livros de aproximadamente 400 páginas por semestre todo, ler 2 livros num semestre, isso significa ler de 50 a 100 páginas por semana. O aluno aprende rapidamente que ele pode ler 2 páginas e enrolar o professor. Rapidamente ele faz isso. Então, é incrível isso. A rapidez com que ele aprende a fazer isso. E, claro, ele compromete o projeto, que é justamente instaurar ler antes da aula, para poder vir para a aula e confrontar ideias. E olha, é difícil. É difícil. Mas a gente tenta. Bom, outra pergunta sua. Uso de celulares na sala de aula. Bom, o celular é uma máquina hoje, um verdadeiro computador que dá acesso à informação. Então, por que o professor não inclui isso? Então, eu passo aqui